Hoje eu vou falar com vocês, eu vou explicar para vocês, na verdade, o que é o pente fino. Para quem não me conhece, sou a doutora Vivian Lima, eu atuo na área há mais de 10 anos, sou expert em previdenciário e eu tô aqui para tirar todas as dúvidas dos advogados para que nós tenhamos aí muitos colegas experts e que façam um bom trabalho, né? Meu objetivo maior é esse. O direito previdenciário ele vem ganhando muito espaço. Eu sempre trabalhei na área, mas ele está muito conhecido, ele vem ganhando espaço, então é sempre bom a gente ter bons profissionais, bons colegas, para que os clientes sempre fiquem satisfeitos e eles confiem na gente, né? Eles confiem na classe, para eles não pensarem, né? Ah, nossa, sou advogado para quê? Eles precisam entender que faz diferença você ter advogado atuando no seu caso previdenciário. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês de uma forma bem clara, né? Porque preciso que vocês entendam o que é o pente fino, né? Então, quais são os benefícios que eles podem ser cessados? Então, ou os benefícios por incapacidade ou o BPC-LOAS, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, que são aquelas programáveis, a gente não entra, porque eles não podem ser cancelados ou cessados. O pente fino é o quê? Existem várias pessoas que têm um benefício por incapacidade concedido, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, e também existem aquelas pessoas que elas têm o BPC-LOAS, certo? Tanto idosos quanto pessoas doentes, elas têm o BPC-LOAS concedido. Benefício assistencial, ele tem dois critérios, o BPC-LOAS. Ou a pessoa é idosa, né? Ela pode ser idosa, com 65 anos ou mais, somado com o critério miserabilidade. E o segundo é pessoas com deficiência, com vulnerabilidade, né? Mais a hipossuficiência. Então, para quem recebe o BPC, o INSS ele faz essa análise para saber se você está dentro ainda dos critérios. Então, às vezes, assim, você está recebendo um benefício naquele momento que você deu entrada ou que alguém deu entrada, você está recebendo um benefício e o INSS ele faz essa análise. Normalmente é de 2 em 2 anos, ele quer saber se a doença ainda permanece. Normalmente quem recebe o BPC-LOAS por doença ou também por idade, não é esse critério que eles analisam. Normalmente os benefícios são cancelados ou cessados porque a renda per capita mudou. Então tem o critério miserabilidade. Então tem clientes aí que às vezes eles vão morar com outra pessoa ou que eles moravam sozinhos, mas hoje eles precisam morar com alguém. Pente fino, eles vêm cessando aí os benefícios, os BPCs, na verdade, mas pelo critério miserabilidade. Vocês sempre têm que lembrar, orientar o cliente de vocês, olha, vai lá no CRAS, faz o seu cadastro, atualiza, se você está morando na casa de alguém, se você mudou de endereço, se você agora está morando com alguém, ou se algum filho seu morava sozinho e agora ele mora com alguém. Então, tudo isso tem que ser analisado e informado para o CRAS, né? Os órgãos, hoje em dia, eles se comunicam. Então, é por isso que fica mais fácil essa análise do INSS. Antes não tinha essa conexão. Então, eles se comunicam. O CRAS está vinculado ao INSS. Então, quando você vai pegar um cliente para fazer o BPC-LOAS, você tem que analisar o CRAS e todas as informações que ele está te trazendo ali tem que bater com o que está no CRAS, senão não vai dar certo. Para benefício por incapacidade, que são as pessoas que recebem aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, também é revisto. Eles chamam aquelas pessoas para fazer uma nova perícia, e elas precisam comparecer lá para eles saberem como que está a doença ainda. Se ele melhorou, se ele não melhorou, se ainda ele possui a doença incapacitante. Aposentadoria por invalidez também passa pelo pente fino, tá bom? Então é preciso que vocês fiquem atentos a isso. O que isso traz para o escritório? No meu escritório, como é que eu faço? Eu tenho tudo organizado, os clientes BPC, aposentadoria e os clientes por incapacidade. Se você possui clientes que eles têm benefícios passíveis de ser cessados ou cancelados, ele pode voltar e você vai ter mais trabalho ali. Então, você precisa entrar em contato com eles. Muitas vezes eles vão te procurar, tá? Não é viável que você fique mudando de telefone, porque às vezes você aposentou alguém e você tem o mesmo número e ele vai vir te procurar. Porque o INSS, ele manda uma carta, né? Ele tenta entrar em contato com o segurado para informar qual é a situação que eles estão analisando, que eles estão investigando. Então, quando ele faz isso, o segurado ele tem um prazo para estar justificando. Eles partem do pressuposto do seguinte:
para benefício por incapacidade, que é auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eles entendem que você é uma pessoa doente, que está incapaz e que você faz tratamento médico, ou que deveria estar lá tendo um acompanhamento, porque normalmente você vai tomar algum remédio, entendeu? Seguir algum tipo de tratamento contínuo. É difícil que os clientes tenham laudos atuais. Depois que eles conseguem, eles não vão mais mesmo. Porque é SUS, né, gente? Tem outra realidade. Às vezes precisa do médico, não consegue marcar, não consegue nada, então eles acabam desistindo e ficam com benefício. Mas, quando acontece o pente fino, eles precisam ir atrás. Eles vão ter que comprovar aí a doença, não basta ele só ir na perícia, ele precisa remarcar o médico para ele estar comprovando que a doença dele, lá atrás, que fez ele ter aquele benefício concedido, ela ainda existe. Sobre os BPCs, se algum cliente te procurar e falar assim, olha, doutora, tudo bem? Eu estava recebendo um BPC, mas ele foi cancelado ou foi cessado, preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer. Se você pega um BPC que ele está sendo investigado pelo critério miserabilidade, você parte lá para o CRAS. Normalmente as pessoas não atualizam, né? Eles precisam estar atualizando aí de 2 em 2 anos. O CRAS ele sai chamando as pessoas. Ou, às vezes, tem alguém na casa que começou a trabalhar registrado. Então, são essas coisas que você precisa levantar. E aí, você vai ter que trazer a documentação para o INSS. E dá um prazo administrativo para você estar fazendo essa correção. Você pode apresentar os documentos, faz uma petição e, às vezes, você já consegue ali naquele tempo salvar o benefício do cliente. Agora, se ele já chegar ao ponto de ser cancelado, tá? Porque quando ele está suspenso é que o INSS fala assim, olha, nós ainda estamos analisando, então traga os documentos para a gente ver o que a gente vai fazer. Enquanto ele ainda está suspenso, você consegue ir lá e juntar alguns documentos e fazer essa prova aí para o seu cliente. Agora, quando ele já é cessado, eu prefiro já distribuir uma ação, pedir aquele restabelecimento de benefício, né? Em vez de ficar, eu trabalho dessa forma. Cada um pode trabalhar do jeito que quiser, mas eu tô aqui, vou ensinar a forma que eu trabalho que dá certo no meu escritório. Qual que é? Eu saio juizando a ação pedindo restabelecimento. Obviamente, depois de analisar se os clientes eles têm aquela prova nova ou não. Dentro do seu escritório, como que eu aconselho que meus alunos façam? Você pega lá, sai muito auxílio-doença, gente. Auxílio-doença tem pra caramba. Tá? Eu acho que depois eu vou fazer uma live falando de benefício por incapacidade, porque eu adoro trabalhar com isso e tem muita gente. A gente pode fazer parceria aí com advogados trabalhistas. Eu acho viável vocês tentarem falar. Se vocês têm amigos ou colegas trabalhistas, ou se tem algum trabalhista aqui que está vendo esse vídeo meu, procure um advogado previdenciarista, porque ajuda a carteira. Às vezes você pega alguém que sofreu acidente do trabalho, nada mais está tão gritante do que as doenças ocupacionais, certo? A gente pode falar aí de burnout, a gente pode falar de depressão. Então, são uma série de doenças que estão acontecendo dentro do ambiente de trabalho. E você tendo um advogado previdenciário especialista, você somando isso, com certeza você vai dar mais amparo para o seu cliente, você vai aumentar também o seu fluxo aí dentro do seu escritório, porque você vai entrar com, às vezes, em vez de uma ação, você vai entrar com 2 ações. Se a pessoa ficou doente, você sabendo quais são os direitos dela, o que é necessário, o que ela pode, o que ela não pode, já vai te ajudar muito. Vamos aí entrar na parte de como que você vai organizar isso no seu escritório, para entrar em contato com seus clientes. Quando um cliente te procurou falando que está afastado, normalmente ele fala que está afastado. Se ele fala assim, ó, eu trabalho registrado, mas eu estou doente, eu estou afastado. Você já precisa ter um advogado trabalhista e um previdenciário junto ali atuando. Para saber se os direitos trabalhistas dele estão resguardados, para você orientar aquele cliente de como é que ele vai informar a empresa, como é que ele vai fazer com a empresa e se resguardar de vamos dizer assim, de um abandono de emprego. Precisa estar orientando ele desde o começo. É sempre bom quando os clientes já procuram um advogado assim que ele já está afastado, passando por essa situação, esperando, né? Ele vai falar assim, olha, eu estou afastado faz um mês, não estou recebendo de ninguém.
nem a empresa está me pagando, o INSS não está me pagando, eu estou esperando, e aí você vai começar a orientar ele dali. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque tem muito, e como é um leque que você também pode abordar aí a parte trabalhista, é o que eu faço muito no meu escritório. O BPC acabou sendo aí o meu carro-chefe, porque realmente muita gente que precisa, mas eu adoro benefício por incapacidade. Então o cliente entrou e já falou para você, olha, eu tô afastado faz um tempo e eu não tô indo trabalhar porque o meu laudo me deu afastamento. Você vai olhar e vai perguntar para ele, você tá em tratamento, dá uma olhadinha no laudo, vê qual que é a situação, se ali naquele laudo tá dando um tempo determinado. Às vezes se é um afastamento de 30 dias, não compensa muito. Por exemplo, assim, se você pega um cliente que ele fez uma cirurgia, mas é assim que ele já está se recuperando, ou ele quebrou o pé e vai ficar um pouco afastado, precisa ver como é que você vai cobrar aí seus honorários. Por quê? Porque talvez ele não consiga ficar muito tempo afastado. É diferente de uma doença mais na parte emocional, entendeu? Se você pega alguém com depressão, se você pega alguém com burnout, esquizofrenia, entendeu? Então, são pessoas que eles têm um afastamento um pouco maior e que o tratamento, às vezes, ele não tem fim. Ele fica 30, depois ele fica 3 meses e assim sucessivamente. Agora, quando você pega aí um caso de, quebrei o pé, dá uma orientada nele, analisa certinho como que você vai fazer os honorários. Mas eu tô falando daquelas pessoas que têm uma doença um pouco mais grave. Tô falando a quem quebra o pé ou essas coisas assim. Vamos falar de alguém que tem uma doença um pouco mais crônica. Vamos falar de alguém que tem ou uma hérnia de disco grave, ou alguém que possui um burnout, ou alguém que tem uma esquizofrenia, depressão, entendeu? Essas pessoas, quando você trabalha no caso delas, você consegue aí que elas recebam por um tempo benefício por incapacidade. E toda vez que você tem a concessão do benefício por incapacidade, sempre vem a data de cessação. Antes dele ser cessado, você já entra em contato com ele, tá? Para ele voltar no seu escritório, você analisar o caso dele e verificar se ele continua em tratamento médico ou não. Se ele continua em tratamento médico, o que você vai fazer? Você vai pedir o restabelecimento daquele auxílio-doença. Agora, os benefícios que estão fadados ao pente fino é mais o benefício por incapacidade, que são os aposentados por invalidez, né, aqueles que estão recebendo já faz um tempo, e também os BPCs. Quando você pega um cliente que ele já está aposentado por invalidez, o contrato de trabalho dele ele fica suspenso, porque diz que se ele melhorar, ele pode voltar a trabalhar. Ele pode sofrer o pente fino. Eu tenho clientes que eles falam para mim, nossa, doutor, estava recebendo aqui aposentador, eu era aposentada há 10 anos, o que aconteceu? Existem algumas regras aí que a gente pode recorrer, tem pessoas que não podem passar pelo pente fino, é bom assim vocês observarem, mas como vocês tratarem isso? Se você pega um cliente que ele era aposentado por invalidez e está passando por isso, vai ter que ir atrás do laudo dele para justificar essa doença dele e falar que ele não está apto. Existem casos que eles mandam voltar para o trabalho. Agora, dentro do seu escritório, a parte de rotatividade é muito boa, que você pode anotar as pessoas que estão recebendo auxílio doença, já vem com a data de cessação ali. Organiza e fala, olha, esse benefício dela vai durar aí 2 anos e depois eu vou poder restabelecer. Sempre vai precisar de você de novo. Ele tem um benefício que ele já está passível de ser cessado, você deixa aquele cliente recorrente no seu escritório. Os BPCs também é bom que você organize e você avise, olha, tenta manter os seus dados, o seu cadastro atualizado de 2 em 2 anos. Você avisou, você fez sua parte. Com certeza vai te procurar. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa dentro desses 2 anos, o INSS vai atrás dele e vai acabar acessando esse benefício. É importante que vocês entendam o que é o pente fino e o que vocês podem trabalhar com isso, porque vem acontecendo muito, entendeu? Então, vocês precisam saber atuar e saber onde vocês têm que investigar para trazer esse amparo para o cliente de vocês. Entendam, o pente fino ele acontece para as pessoas que recebem o BPC e também para as pessoas que recebem o benefício por incapacidade, que eles estão lá, às vezes, aposentados por invalidez um tempo, né, por incapacidade permanente, e aí pode ser que eles passem lá por uma nova perícia. E aí você vai ter que estar preparado, estruturado para verificar e analisar. Existem casos que não vale a pena você entrar com restabelecimento, tá bom? Já aconteceu. Existe flexibilização, existem várias coisas, mas tem casos que não tem como você salvar o que está acontecendo. Às vezes mudou muito a renda da pessoa, ou ela estava doente, mas ela conseguiu voltar ao trabalho. Você precisa ponderar.
É o que eu falo, haja direito, né? Não tenta inventar história, não tenta inventar situações. Tem muita gente aí que precisa do benefício de verdade. Você não precisa criar situações para você conseguir o benefício lá. Não use, não tenha aí no seu escritório uma base de mentira. Seja sempre sincero com o seu cliente. Se ele não gostou que você falou para ele que não dá para você fazer mais nada, aí já não é problema seu. Você tem que ser sincero com ele. Tem que chegar nele e falar, olha, não dá para fazer mais nada. Aconteceu isso, isso e isso. Você tá podendo trabalhar, você tá saudável, graças a Deus, entendeu? Você tá melhor, então não tem o que eu fazer aqui no seu caso, infelizmente. Aí deixa ele livre para ele procurar algum outro profissional, mas faça a sua parte. Então fiquem atentos com essa situação que eu trouxe para vocês do pente fino. Eu espero ter agregado bastante conhecimento e falar para vocês. Vocês estão lidando com pessoas que precisam de alguém que elas possam confiar. Tá? Então, o cliente previdenciário, ele precisa de alguém que ele possa confiar, de alguém que seja sincero e honesto e verdadeiro com ele. Não cause situações, não invente situações. Ah, você é casada, mas eu posso falar que você é separada. Esquece. Não faz isso. Porque, às vezes, você toma uma atitude aqui que mais para frente você pode prejudicar a pessoa. Então, não dá. Próximo, porque vai ter alguém que dê para você resolver o problema, tá bom? Lembrando que o mais importante é o laudo atualizado, sempre juntos os antigos e os atuais, e o CRAS atualizado com documentos também das despesas. Manda esse vídeo para alguém que você conheça, e é isso. Até a próxima.